Nossa, o Brasil tinha que ter sido colonizado pelos ingleses, de desbravar os mares e sair descobrindo, né? Aí lá no final, quando foi Portugal, quando foi Espanha, isso se deve à forma de colonização que foi feita. Ali, que a Espanha pegou para ela, foi dividido tipo 4 reinos, sabe? E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Diva Fernandes. Então, tá chegando. Aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixe seu like, seus comentários, que eu respondo a todos eles. Hoje eu vou trazer um pouquinho assim, ó, bem resumidinho, eu prometo, de história. Vocês vão adorar. Assista o vídeo até o final. Bora lá? Pessoal, tem uma história que eu ouvia desde que eu sou pequena. Nossa, o Brasil tinha que ter sido colonizado pelos ingleses. Então eu vim aqui trazer esse beabá para vocês entenderem a sorte que o Brasil teve em ser descoberto por Portugal. Aí já vem a primeira treta. Ah, não, o Brasil não foi descoberto. Portugal não descobriu o Brasil, porque já tinha índio morando aqui. Sim, tinha índio morando aí, tinha índio morando nos Estados Unidos, tinha índio morando em toda a América. Mas, gente, as criaturas estavam lá, vivendo uma vida sem tecnologia nenhuma, e o mundo não os conhecia. Então, se tu chega num lugar que tu não conhece, tu descobriu aquele lugar. É assim que o português pensou, foi assim que os ingleses pensaram, foi assim que os espanhóis pensaram. Descobrir um lugar que a gente não conhecia. Simples assim. Portugal foi o primeiro guapo a desbravar esses mares. E os portugueses sabem muito bem o quanto custou para Portugal ter essa coragem de desbravar os mares e sair descobrindo, né? Descobrindo. A Espanha veio atrás, sabe? Veio a reboque, quase que junto. Aí lá no final, quando foi Portugal, quando foi Espanha, quando eles passaram o maior perrengue, a Inglaterra olhou e disse, ah, se eles foram, eu também posso ir. Entendeu? Por que que a América do Sul, tá? Portugal conseguiu descobrir, conseguiu manter um único país unido, enquanto a Espanha foi totalmente fragmentada. Tem uma explicação para isso. Isso se deve à forma de colonização que foi feita pelos portugueses e pelos espanhóis. Aí tem aquele lance lá, né? Tratado de Tordesilhas e veio aquelas capitanias hereditárias. Pois é, no Brasil isso não rolou. Não deu muito certo, sabe? Ficar ali dividindo não deu muito certo. Mas o território que a Espanha pegou ali para ela, deu certo, entendeu? Deu certo esse lance aí de ficar dividindo. Então, em 1548, essa questão de capitania já foi extinto e já começou a ter um governo geral ali de Portugal para administrar o Brasil. Aí aqueles territórios ali que a Espanha pegou para ela, foi dividido tipo 4 reinos, sabe? Tinha vice-rei de uma região, vice-rei de outra região, vice-rei de outra região. Assim que foi feito com a Espanha. Aí, olha que interessante. Portugal procurava sempre harmonizar o território do Brasil. Harmonizar como? Em tudo, gente. Na troca de mercadorias dentro do Brasil, as mercadorias circulavam dentro do Brasil de uma região para outra. Em termos de religião, havia um arcebispado somente que dava conta de todo o território. Acreditam que nos territórios que a Espanha ocupou era proibido fazer comércio entre as regiões que eles tinham pré-definidos. Não podia fazer.
No Brasil, os burocratas portugueses foram para o Brasil e levaram para o Brasil todo tipo de instituição que havia. Sabe? Cedinho, as instituições começaram a se desenhar. A burocracia necessária para se criar um país, os portugueses levaram. Os próprios estavam lá para organizar tudo, entendeu? É claro que a Espanha não fez isso. E aí tem outro detalhe. Bom, o Brasil foi descoberto em 1500, começou a ser colonizado em 1530. Então a gente pode perceber que logo, quem estava lá no Brasil eram brasileiros, ou seja, pessoas que nasceram dos portugueses, que vieram daquela geração de portugueses que já eram brasileiros. Portugal demorou um pouquinho, mas logo ele entendeu que era o correto. Pegava esses brasileiros que nasceram no Brasil e entregavam a eles cargos muito importantes na administração da colônia. Todos os territórios ocupados, que eram colônia da Espanha, não. Só quem podia administrar qualquer coisa eram espanhóis vindo, ou melhor, indo da Espanha para lá. Nada era entregue na mão dos nativos ou das pessoas que nasciam naqueles territórios. Gente, as guerras, a invasão dos territórios por Napoleão mudou totalmente a colonização, todo o processo das Américas. Vocês não têm noção. Por exemplo, Napoleão foi dominar Portugal. O rei de Portugal se retirou, foi para o Brasil. Porque se tu não detém o rei, se tu não acaba com o reinado dele, fica meio sem lógica tu tomar conta daquele território. Simples assim. Então, não foi covardia, foi esperteza do rei, Dom João VI. Ah, vem vindo, nós vamos sair antes dele. Não pegou o rei, não pegou ninguém da monarquia. Frustração para os franceses. Só que na Espanha, quando os franceses chegaram, o rei entregou, toma, aí, a Espanha para vocês. Pode isso? Então, em 1808, com a ida da família real de Portugal para o Brasil, o que aconteceu? Foi criado o Império de Portugal, Algarves e Brasil. O Brasil deixou de ser colônia. Ele passou a ser membro de um império. Dá para entender? Pois é. E assim, gente, a capital desse império era o Rio de Janeiro. Acabou o inferno de Napoleão Bonaparte. Aí o que foi? O que aconteceu? O rei Dom João VI, ele pegou todo mundo da família real e partiu para Portugal. Voltou para a terra dele. Mas deixou o Dom João I, aqui é Dom João VI, deixou o Dom João I lá, porque era um império, certo? Quando o Fernando VII voltou ao poder, ele foi lá para as colônias dele na América tentar dar uma de galo, sabe? Gente, foi terrível. Foi guerra sangrenta das piores que vocês possam imaginar. Por quê? Porque os povos, aquelas tipo capitanias que foram feitas também nos territórios ali tomados pela Espanha, queriam independência, é óbvio. Só que a Espanha não queria abrir mão. E o Brasil, nesse momento, o que aconteceu? O Brasil não precisou entrar em guerra, porque o próprio membro da família real portuguesa decretou a independência do Brasil. Então, assim, foi uma coisa totalmente fora de contexto. Os territórios espanhóis, todos eles,
conseguiram sua independência através de luta, de sangue, de muita tristeza, sabe? Nada foi fácil para nenhum dos territórios. Aí vocês vão me dizer assim: ah, mas e os ingleses? O que vocês acham dos ingleses? Gente, que horror! A Inglaterra... Gente, eu quero dizer assim, que eu acho, antes de concluir a questão da Inglaterra, que não tem nada a ver, sabe? São outros tempos, era outra vibe, era o que tinha que acontecer. Porque havia mundos diferentes, havia um mundo que era a Europa, que era um mundo que estava se desenvolvendo, que estavam sendo criadas muitas coisas, universidades, conhecimento, estava sendo, enfim, desenvolvido muita coisa. Era um mundo que estava se desenvolvendo e tinha um outro mundo, que era a América toda, as Américas, que estavam lá, paradas, tá? Estavam com seus moradores, seus índios, que brigavam e tinha muita guerra entre eles, diga-se de passagem, em toda a América. Tava ficando uma diferença bem grande e isso ia acontecer de alguma forma. Então a gente tem que pensar nas possibilidades, porque isso tinha que acontecer naquele momento. E quando a Inglaterra resolveu, se Portugal e Espanha tá fazendo, eu também posso fazer. Quando a Inglaterra resolveu fazer também, gente, não existe um descobridor autenticado para os Estados Unidos. Não existe. Sabe-se que a Inglaterra chegou nos Estados Unidos, cometeu uma chacina, matando todo índio, todos os moradores locais, tudo que havia ali. Mesmo após a independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1000 e bolinha lá, os ingleses, eles continuaram a perseguir os americanos. Então, por exemplo, se vinha ali um navio americano dando sopa no Atlântico, a Inglaterra ia lá e pá, afundava. Vinha outro navio, assim, navio mercante, nada a ver, a Inglaterra ia lá e pá, afundava. Sabe? A Inglaterra tentou muitas vezes voltar à cena, voltar aos Estados Unidos. Então, assim, ó, foi uma coisa sem fim. Foi absurdo, sabe? Mas isso não é contado. Então, gente, eu acho assim, que no Brasil, é claro que teve muita treta, que teve morte. Quando a gente para pensar o que foi feito, o que a Espanha fez com aquele território que coube a ela no Tratado de Tordesilhas, quando a gente pensa o que os ingleses fizeram com os Estados Unidos, e eu tô falando isso aqui muito rápido para vocês, e quem tem interesse é muito legal que procure a verdade que está na internet. Hoje em dia todo mundo tem acesso. O Brasil foi um país, assim, abençoado por Deus, desde o dia que os portugueses colocaram os pés no Brasil. Ok? Era isso. Um pouquinho de história, às vezes faz a gente pensar um pouco. Tá bom? Beijinhos. Até a próxima.